E aí galera, hoje a gente vai para mais um vídeo sobre o que cai de ginecologia e obstetrícia. E nesse vídeo a gente vai ver algumas das principais questões das principais instituições aqui de São Paulo que cobraram esse tema que é tão polêmico e tão difícil de abordar na prática, e a gente vai ver como que isso aqui cai na tua prova de residência. Então presta atenção que a gente vai começar. Bom, então em primeiro lugar eu sou o Marcelo Montenegro, eu sou médico pela Universidade Federal do Paraná, sou ginecologista e obstetra pela Unicamp e sou especialista em reprodução humana e ginecologia endócrina pela USP de Ribeirão Preto. E agora eu faço parte desse time aqui da Medway, eu faço parte do time de ginecologia aqui da Medway, e é esse time inteiro aqui que tá pronto para te ajudar a passar em qualquer uma das provas de residência desse país inteiro aqui. Então vamos lá, vamos discutir algumas questões. Tá? Então, se o seu sonho é fazer prova de residência aqui em São Paulo, a gente tem que revisar alguns temas junto com você aqui no YouTube. Presta atenção que a gente tem várias revisões, a gente comenta a questão e vem com a gente que tem questão e tem tema para todo mundo e para todas as provas de residência. E também se liga no guia estatístico das instituições, que tem o link que é gratuito aqui na descrição desse vídeo, e nesse guia você vai encontrar os principais temas de cada uma das principais instituições aqui de São Paulo, tá? Então vamos lá. Vamos começar a conversar aqui com uma questão do ABC, da Faculdade de Medicina do ABC, que caiu em 2018, tá? Então, em relação ao atendimento à vítima de estupro nos serviços de saúde, vamos começar essa discussão. O hospital que possui serviço especializado deve realizar exame de corpo de delito durante o próprio atendimento, evitando que a vítima tenha que se deslocar ao IML. Não, isso aqui não é obrigatório, né? Existem alguns lugares que isso aqui acontece. Por exemplo, na minha primeira instituição, na Universidade Federal do Paraná, a mulher que sofria algum tipo de abuso, que era vítima de alguma violência sexual, ela era encaminhada ao HC, né, ao Hospital de Clínicas, que era referência para esses casos, e o residente de ginecologia chamava um médico do IML para fazer a perícia ao mesmo tempo. Mas isso não é regra, galera. Isso aqui não acontece em todo lugar. Não é obrigatório que tenha uma avaliação do médico legista, né? Que o médico legista tenha que fazer esse exame em algum outro lugar, tá? Então essa questão, a primeira questão aqui, não está certa. Vamos ver essa segunda. O serviço não precisa ser especializado, pois a coleta de material da vítima para a identificação do agressor não é obrigatória, mas sim um fato que pode colaborar com a justiça. Exatamente, essa é a nossa questão certa. O serviço não precisa ser especializado. Qualquer serviço deve dar esse acolhimento para essas pacientes que são tão fragilizadas, que acabaram de sofrer algum tipo de violência. Então, a gente pode fazer a coleta desse material e, se for necessário, esse material vai ser enviado para colaboração com a justiça. Tá? O exame de médico, vamos continuar aqui, né? Apesar de a gente já saber que a questão B é a certa, a gente sempre aprende com as questões. Aluno Medway sabe disso. A gente aprende com cada uma das questões que a gente está fazendo. Então vamos lá. O exame de médico não perito ou legista não tem qualquer valor para a justiça e, portanto, o atendimento hospitalar só deve ocorrer após o exame pericial. Bom, isso aqui é uma coisa que as provas batem muito, né? Então a gente sabe, violência sexual não é necessário um atendimento em uma delegacia, por exemplo, não é necessário fazer boletim de ocorrência. Então, não deve ocorrer só após o exame pericial. E é claro que se o médico, mesmo que o médico não seja perito, aquele exame é um exame médico, né? Vai ter alguma validade, né? Apesar de não ser um exame de perícia médica, é um exame médico, né? Então a gente tem que descrever muito bem esse exame e em qualquer lugar que a gente esteja, seja um plantão, seja algum lugar de referência. E a questão D, quando a paciente ainda não foi ao IML para o exame de corpo de delito, tal procedimento deve ser solicitado pelo médico de plantão. Então, não é necessário que o médico que está de plantão e faz o primeiro atendimento solicite o encaminhamento ao IML. Isso não está certo. A gente não precisa obrigar essa paciente que foi violentada de fazer qualquer tipo de denúncia, né? Então, a gente não precisa encaminhar essa paciente para o IML. Bom,
Então, em relação ao atendimento à vítima de violência sexual, a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer o acolhimento dessa paciente, né? Ela acabou de sofrer uma violência, então a gente tem que ter muito cuidado, conversar de uma forma bem acolhedora mesmo, né? Conversando, sentindo um pouco as dores da paciente, né? Deixando ela muito à vontade para contar o que ela quiser contar e deixar que ela não conte o que ela não quiser contar também, né? Além disso, o SUS, ele obriga o atendimento integral à pessoa em situação de violência em qualquer uma das suas unidades. Então, não interessa se não tem ginecologista na unidade, não interessa se você é clínico simplesmente, vai fazer o primeiro atendimento depois de um acolhimento dessa paciente, tá? Muito importante isso. Tá? Além disso, esse atendimento à vítima de violência sexual deve ser multidisciplinar. Essa é uma palavra-chave aqui. E deve incluir médico, deve ter enfermeira, psicólogo, assistente social. Então, todo esse grupo de pessoas vai conseguir ajudar da melhor forma essa paciente, tá? E a gente sempre deve orientar a busca por providências policiais e judiciais cabíveis, mas isso aqui não é uma obrigação. Se a paciente não quiser fazer nenhum tipo de denúncia ao seu agressor, ela não precisa fazer para receber esse atendimento de forma igual. A gente vai manter o mesmo tipo, o mesmo padrão de acolhimento, multidisciplinaridade, mesmo se essa paciente não quiser entrar na justiça. Bom, e a gente tem que lembrar que isso aqui cai muito em prova. Não exigir BO, não exigir boletim de ocorrência para fazer esse atendimento. Isso é bem importante, pessoal. Então essa paciente tem que ser acolhida, ela não tem que ser jogada para a polícia, né? A gente não tem que obrigar essa paciente a fazer nada que ela não queira. Muito bem. E além disso, isso também cai muito em prova prática, cai na prova da preventiva, da ginecologia. A gente tem que fazer uma notificação imediata. Então, até 24 horas a gente tem que notificar que houve um caso de violência sexual, tá? Então, a gente vai notificar o SINAM mesmo depois de todo esse atendimento, tá? Bom, vamos para uma próxima questão, porque esse tema ainda tem bastante coisa para discutir. Também uma questão do ABC, agora de 2021. Então, uma mulher de 24 anos de idade, primigesta, então uma gestante, idade gestacional de 6 semanas, comparece ao pronto atendimento assintomática, mas desejando interrupção da gestação porque ela foi fruto de uma violência sexual. Para realizar esse procedimento, então, de interrupção legal, o que é necessário? Autorização, consentimento, boletim de ocorrência, aguardar completar 8 semanas? Vamos ver o que é necessário aqui nesses casos. Bom, então, no caso de interrupção legal, ela é permitida em 3 situações. A primeira delas é quando a gente tem um risco de vida da gestante, né, durante a gestação. Por exemplo, é uma cardiopata bastante grave, né, eu tive uma paciente que fez 3 revascularizações cardíacas e estava grávida novamente. Né? Então, a gente tem sim um risco muito aumentado, principalmente ao final da gestação, quando essa paciente estiver com uma demanda muito grande da gestação para o coração. Essa paciente pode sim morrer simplesmente por estar grávida. Nessas situações, sim, a gente pode interromper a gestação. A gente precisa de um laudo bem definido de mais de um profissional, inclusive, para interromper essa gestação e que pode ser interrompida em qualquer momento da gestação. Não precisa ser precoce, tá? Segunda situação em que é permitida por lei a interrupção legal da gestação. Anencefalia fetal, comprovado por exame de imagem, comprovado por laudo de 2 médicos. Então, se a gente tem anencefalia fetal também, a gente pode interromper essa gestação em qualquer momento, não precisa ser precocemente. E a terceira situação, que é o que está nessa aula aqui, são as gestações que são decorrentes de violência sexual. Tema bastante polêmico aqui, mas nessa interrupção só pode ser feita até 20 semanas e se houver realmente uma história compatível aqui da gestação com o quadro da violência sexual, tá? Então, é ou até 20 semanas ou se esse feto tiver um peso estimado menor do que 500 gramas. Aí sim, então a gente tem que correr com a papelada porque a gente tem que acelerar, tem um tempo limite para essa interrupção. Vamos ver o que é necessário para ocorrer a interrupção legal da gestação nos casos de violência sexual. A gente precisa de um procedimento de justificação e autorização da interrupção dessa gravidez. E existem vários passos para a gente chegar nesse procedimento de uma forma completa.
quatro fases, né, são necessárias. E precisa sempre de termos que vão ser sempre arquivados no prontuário. É tudo feito de uma forma muito transparente, tá? A primeira fase, ela vai depender de um relato circunstanciado da paciente perante 2 profissionais de saúde. Então pode ser do médico e da enfermeira, mas ela tem que relatar todos os passos dessa violência sexual e tem que haver aí uma correlação com essa gestação. Em segundo lugar, o médico responsável por esse processo vai emitir um parecer técnico, dizendo que aquela gestação tem uma idade gestacional, por exemplo, compatível com a data que ocorreu a violência, que a violência sexual aconteceu de uma forma que poderia sim gerar uma gestação, por exemplo. Isso tudo tem que estar no parecer técnico do médico. Em terceira fase, a paciente tem que assinar, a paciente que está gestante, né, ou o responsável por essa paciente, no caso de ser uma menor de idade, por exemplo, tem que assinar um termo de responsabilidade, dizendo que caso eles não estejam falando a verdade, eles estão se baseando em 2 crimes, né? O crime de aborto e o crime de falsidade ideológica. Tá? Então essas pacientes elas têm que assinar um termo de responsabilidade comprovando a veracidade de tudo aquilo que foi relatado para os profissionais de saúde. Tá? E a quarta fase desse processo é o termo de consentimento livre e esclarecido, né? A interrupção legal de uma gestação fruto de violência é permitida por lei, mas ela não é obrigatória. Ela só vai ser realizada se a paciente, se a gestante e se o responsável por ela estiver de acordo com isso. Tá? Então ninguém nunca, em nenhuma situação, pode obrigar uma paciente a ser encaminhada para uma interrupção legal. Ela tem que aceitar isso, tem que assinar um termo de consentimento. E tudo isso é sempre feito de uma forma muito cautelosa, sempre com atendimento, como a gente falou, multidisciplinar. A psicologia aqui vai entrar forte aqui para dar esse acompanhamento nesses casos. Tá? Então, qual que era a resposta aqui dessa questão? Para realizar esse procedimento, é necessário um consentimento livre e esclarecido assinado pela paciente. Não é necessário boletim de ocorrência, a gente não precisa aguardar 8 semanas, a gente sabe que pode ir até 20 semanas no máximo, e não precisamos de autorização judicial. Mas atenção aqui, em 2020 saiu uma atualização. Nesses casos de interrupção legal relacionado à violência sexual, é necessário que o médico ou o serviço de saúde faça alguma notificação ao serviço policial, ao serviço jurídico responsável por aquela área. Não necessariamente a paciente tem que fazer uma denúncia, mas se tiver algum material, embrião, por exemplo, fruto dessa interrupção, a gente também é obrigado a mandar para a autoridade policial. Tá? Então essa foi uma atualização de 2020, então prestem um pouco de atenção. Não é que a gente está obrigando a paciente a fazer boletim de ocorrência ou denúncia. A gente tem a orientação de fazer uma notificação à autoridade policial. Bom, vamos para mais uma questão que esse tema ainda não está esgotado. Então, uma questão aqui da Santa Casa de São Paulo de 2016. Uma menina de 14 anos, vítima de estupro há 12 horas, é trazida ao PS para avaliação. Ela refere ter sofrido uma agressão seguida de coito vaginal, sem doenças ou medicações, de 1 a 2 semanas, e sobre o atendimento inicial, qual é a nossa alternativa correta? Bom, alternativa A. Como trata-se de uma adolescente, está contraindicada a contracepção de emergência? Não, nada a ver. A gente tem sempre, nesses atendimentos, que fazer algum tipo de contracepção de emergência, né? O mais comum, a gente dá uma dose de levonorgestrel 1,5 gramas, uma dose única, tá bom? E o quanto antes, melhor, né? Menores os riscos de a gente dessa relação levar a uma gestação. Então, a A está errada. Questão B. Inicialmente, a paciente será encaminhada ao IML para perícia e posteriormente ao atendimento médico hospitalar? Não, né? Acabamos de falar aqui, não precisa encaminhar para o IML, não precisa fazer perícia. A primeira medida a ser tomada seria a realização de boletim de ocorrência e corpo de delito antes do atendimento médico? Eu não falei que isso aqui cai bastante? Então atenção, boletim de ocorrência não é necessário no atendimento à violência sexual. Questão número D. Questão D. O médico responsável pelo primeiro atendimento realizará a coleta de material vaginal e ou anal com suave. Isso pode ser feito no primeiro atendimento. Vamos ver se a D ou a E é melhor.
Como o estupro ocorreu há 12 horas, está contraindicada a profilaxia de HIV? Não, ó, foi um coito vaginal, né, há 12 horas, então a profilaxia do HIV está indicada. Questão, assinale a alternativa correta, então a letra D é a alternativa correta, tá? O médico responsável pelo atendimento, se ele tiver material suficiente, ele pode sim realizar a coleta do material vaginal ou anal para uso até mesmo para fins jurídicos posteriores, né? Para a prova de DNA, por exemplo, mas apenas se ele tiver esse material à sua disposição. Isso aqui também não é obrigatório no primeiro atendimento, tá? Bom, vamos para uma próxima questão aqui da Unicamp de 2019. Mulher de 25 anos chega ao serviço de emergência 5 horas depois de sofrer uma violência sexual. Houve ejaculação vaginal e ele está perguntando aqui, os antibióticos a serem prescritos como parte do protocolo de atenção das vítimas de violência sexual são. Então a gente tem que lembrar aqui, a gente já vai para as alternativas, vamos lembrar algumas coisas antes. Quando a gente fala em atendimento à vítima de violência sexual, a gente tem que lembrar de uma sequência de atendimento. Em primeiro lugar, a gente deve coletar sorologias, HIV, hepatite B, hepatite C, VDRL. A gente deve lembrar das profilaxias das infecções sexualmente transmissíveis virais e não virais. A gente deve lembrar da contracepção de emergência. Então são esses 3 passos principais. Além disso aqui, a gente tem que lembrar de notificar esse caso ao SINAM também, tá? Então vamos ver como é que são as profilaxias. Bom, as profilaxias das ISTs não virais. Primeira delas, sífilis. A gente tem que lembrar da penicilina benzatina, do famoso benzetacil. Deve ser realizado 2,4 milhões de unidades, 1.200.000 em cada nádega para essa paciente. Contra a gonorreia, a gente tem que lembrar da ceftriaxona, também uma dose IM pode ser feita. Para clamídia, azitromicina. E para tricomoníase, o metronidazol. Bom, o metronidazol ele pode ser deixado para depois que a gente fizer a profilaxia com HIV, porque ele pode dar uma sintomatologia um pouco desconfortável quando a gente faz em conjunto aqui com a profilaxia do HIV. Bom, mas então, o que a gente tem que lembrar aqui? É o ABC, azitromicina, benzetacil e ceftriaxona. É essa forma que a gente vai lembrar das profilaxias contra as infecções não virais na violência sexual. Bom, mas não são só esses os problemas. A gente tem que lembrar também da profilaxia contra HIV. Né? Então, a gente vai fazer para HIV o tenofovir, lamivudina e dolutegravir para aquelas pacientes que não são gestantes. Nas gestantes, substituir o dolutegravir pelo raltegravir. Bom, e a gente vai fazer isso aqui, um comprimido desse por dia, mais um comprimido desse por dia, por 28 dias, tá bom? Então, profilaxia contra HIV é isso. Bom, então nessa situação aqui, paciente com violência sexual, quais antibióticos que a gente deve fazer para as profilaxias virais, né? Não virais, desculpe. A melhor resposta aqui, se a gente for ler a questão, vai ser ceftriaxona, metronidazol e azitromicina. Faltou alguma? Faltou. Benzetacil, né? A Unicamp é teu sonho de consumo, mas a questão não está completa, né? Faltou o benzetacil. Lembrando do A, B, C. Azitromicina, benzetacil, ceftriaxona. Metronidazol para profilaxia de tricomonas pode ser deixado para um segundo momento, mas eu não vou brigar com a questão, não quero que você brigue também. Vamos marcar a melhor alternativa e vamos acertar essa questão. Bom, então, mais uma última questão aqui. Mulher de 18 anos trazida ao PS por ser vítima de abuso sexual com penetração há 12 horas. Desconhece o agressor sem comorbidade, sem alergia, sem vícios, de 1 a 10 dias. É usuária de DIU de cobre, isso aqui é importante. Ela já tem um método anticoncepcional que é bastante eficaz. A avaliação ginecológica apresenta fissuras e escorações em fúrculas e grandes lábios. Não falamos disso ainda, mas as pacientes que são vítimas de violência sexual podem ter algumas lesões físicas e essas lesões têm que ser tratadas. Às vezes as pacientes sofreram alguma agressão mesmo, tem algum corte que deve ser suturado, tem algum osso que deve ser avaliado por um ortopedista, por exemplo. Ao especular, tinha conteúdo vaginal compatível com sêmen, sem sangramento e o fio do DIU era visualizado.
Qual a alternativa incorreta? Vamos para as alternativas, vamos ver essas alternativas aqui. Então, a profilaxia contra as ISTs não virais é realizada através da administração de benzetacil, 2.400.000 unidades em EM, dose única associada a ceftriaxona, dose única, e azitromicina 1 grama VO, dose única. Associa-se ainda secnidazol ou metronidazol, dose única para o tratamento de tricomoníase. Certo, secnidazol é uma opção em relação ao metronidazol no tratamento da tricomoníase. Durante o exame físico, pode-se fazer a coleta de vestígios genital e anal, preferencialmente até 72 horas, e os resultados devem ser anexados a inquérito policial? Deve ser aberto inquérito policial? Eu sei que não, você sabe que não. Então essa questão aqui está incorreta, além da notificação compulsória, isso sim, ao CINAM. Então não devemos fazer inquérito policial. C. A anticoncepção de emergência, no caso, é desnecessária? Já que ela é usuária de método anticoncepcional de alta eficácia no momento da violência? Sim, ela é usuária de DIU de cobre, então não precisa fazer nenhum outro tipo de anticoncepção de emergência. Dentre as opções de contracepção de emergência estão o levonorgestrel, o esquema USP com pílula combinada e o próprio DIU de cobre, certo? São as nossas 3 opções. O mais utilizado aqui, levonorgestrel na dose única de 1,5 gramas ou 2 comprimidos de 0,75. Esse é o mais comum de ser utilizado, o mais seguro, inclusive, com melhores chances de não ocorrer uma gestação posterior. E questão letra D, são colhidas no momento zero do atendimento, teste rápido de HIV, sorologias de hepatite B, C, sífilis, pesquisa de clamídia, ureaplasma, micoplasma, gonococo na secreção vaginal se disponível. Então isso aqui está certo também. Então nossa resposta era a letra B, incorreta, não precisamos de inquérito policial nesses casos de violência sexual. Bom, se você gostou dessa aula e desse tópico, presta atenção porque a gente tem o nosso Intensivo São Paulo. No Intensivo São Paulo a gente dá 40 aulas focadas em cada uma das instituições de São Paulo. Além disso, a gente tem simulados inéditos, focados para cada instituição, pedindo sempre o que mais cai em cada uma delas. E não podemos esquecer do nosso curso diferencial de cirurgias, curso de imagens radiológicas. Imagem é o que cai agora nas provas de São Paulo, então presta atenção nesse nosso curso. A gente ainda está com vagas abertas, então venha para o nosso Intensivo São Paulo, vem ser parte aqui da Medway e vem ser residente no ano que vem. Pra cima. Abraço, até a próxima.